Olá pessoal, tudo bem? Madox Lima na área, o Brabo das Divulgações, BraboCast 114, com meu amigo que está aqui. Daqui a pouco eu vou falar o nome dele, mas antes disso eu vou falar o nome dos patrocinadores. Sem patrocínio não tem BraboCast, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Os patrocinadores do BraboCast 114 é. Deixa eu colocar aqui para vocês. Quero agradecer minha produção, que hoje é minha família, meu filho e minha mulher hoje estão na produção. A gente faltou a parte da estrutura nossa de produção, mas a gente está fazendo aqui o BraboCast 114. Os patrocinadores são Jefferson Corretor, Adega do Claudião, Proburg, Quebrada Coach, Érica Cristina Mega Ré, Moriá Administração de Condomínio, Mega Loto, Sucos Naturale, Estúdio Luciana Cardoso. Tá bom, pessoal? Agora eu vou falar aqui com o Assis, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para ele, vou ensinar ele mandar, compartilhar essa parte do BraboCast para os seguidores dele, tá bom? Eu já falo com vocês. Deixa eu só. Aqui, ó. Aí você tem que vir aqui, ó. Aí aqui você pega aqui, ó. Compartilha para os seus contatos do Instagram, entendeu? Agora, se eu quiser. Aqui é melhor que aqui, ó. Vou mandar aqui, tá? Esses primeiros que estão aqui. 50 primeiros. Ó, pessoal, tô só compartilhando aqui por contato do Assis para acompanhar o BraboCast, tá? Eu tenho muita pergunta para ele, cara. E eu tenho certeza. Tá ansioso aí, Assis? Um pouco. Mas acontece, né? Você tem muita história para contar e a primeira pergunta já é impactante. Vamos ver se você vai se sair bem aqui. Eu tenho certeza, né? Muitos anos de experiência. A internet pode ser nova, mas a experiência que vale, filho. Mas a gente vai aprendendo com vocês, porque vou falar para você, o que tá aparecendo de moleque bom nessa área, E tem que aparecer, né, Assis? Porque vai renovando, né, cara? A vida é assim, né? isso mesmo. Você pode ter 100 anos de idade que você não aprende tudo, você vai aprendendo com a molecada, você É vai aprendendo no isso. dia a dia. Pessoal, só um pouquinho de paciência, tá? Que eu tô compartilhando com os contatos dele aqui e a gente já dá início já. Ó, enviei para uma galera aí, Ah, tá bom? Depois aí se quiser mandar no WhatsApp, se já tá ao vivo, quiser fazer uma. Pessoal, aqui tá tudo ao vivo, tá? Então a gente, como o Assis não é tanto da internet aí, tá chegando agora, mas como eu falei para vocês, cheio de experiência, a internet é um pouco nova, né, Assis? A gente ainda apanha um pouquinho, eu também apanho também. não apanho. Eu fui um dos primeiros que comecei a gravar, mas é rústico, sem saber nada de editar, esses negócios eu não tenho muito conhecimento. Certo. Mas eu fui um dos primeiros a começar a gravar ali na Cidade Líder, os problemas que nós tínhamos na época. E agora a molecada está aparecendo e divulgando também as nossas necessidades. Top. Agora sim, vamos dar início ao BraboCast 114 com meu amigo Assis e vou perguntar para ele. A primeira pergunta do BraboCast, Assis, é quem é o Assis? Conta pra gente aí, quem não conhece você. O Assis é lá da Cidade Líder, oriundo lá do Maranhão, mas a história aqui na Cidade Líder. Conta pra gente quem é o Assis. Eu sou natural de Caxias, Maranhão, nasci em 1963, cheguei aqui em São Paulo com 14 anos, tenho 4 filhos, moro na Cidade Líder há 50 anos e sempre procuro buscar melhorias para quem realmente necessita, porque a gente vive num país de muita desigualdade social. Meia dúzia controla o 80% da economia do país, o restante é só pega migalha, isso aí me deixa indignado. Fiquei sabendo que lá na Cidade Líder tá parecendo Morumbi, tá tudo bonito, tá tudo arrumado. Isso é verdade? Ou tem muita coisa a fazer lá na Cidade Líder? Conta pra gente aí. Não, tem muita coisa a fazer. O subprefeito de Itaquera, ele administra 670 mil pessoas, é maior do que a cidade de Ribeirão Preto. O pessoal pensa que é fácil, ninguém vê desse lado. Ele administra Itaquera, 240 mil habitantes, Parque do Carmo, 90 mil, Cidade Líder, 138 mil. Então dá 670 mil habitantes. Não é fácil administrar, é maior do que uma cidade como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto.
a gente critica. Eu sei que falta muitas coisas, mas realmente de 8 anos para cá melhorou bastante. Nós temos muitas coisas, principalmente dentro do Parque do Carmo, onde teve agora um campo de futebol lá em cima, pista de skate, quadras, estão arrumando os banheiros e a estrutura do Parque do Carmo ficou muito boa, não ficou nada a dever ao Ibirapuera. Isso. E é o que eu falo aqui do BraboCast. Diegão tava falando que o áudio tava ruim, mas agora ficou bom. Obrigado, Diego, por estar aqui assistindo. O nosso podcast é assim. O horário é um horário um pouco ruim, né? Por causa é a hora do rush, né? O pessoal tá voltando do trabalho. Às vezes entra bastante pessoa, às vezes não entra, mas depois eu vou compartilhando e aí bate 30 mil, 50 mil. Então o importante aqui, pessoal, não é a quantidade de pessoas online, e sim o conteúdo que vem aqui ser falado aqui no nosso podcast. O BraboCast é isso, dá voz aos empreendedores, a quem é do bairro, a quem é da Zona Leste, entendeu? Não é só aqui do Sapopemba. Aí você fala, caraca, você trouxe um cara da cidade de Líder. Sim, pô, foi na cidade de Líder que eu me cresci. Eu cheguei de Alagoas também ali em 93, com 4 anos de idade, e ali peguei a parte difícil, né, dos anos 90, né, Assis? Onde que ali era um bang bang, era isso. Mas eu não fico chegando aqui no podcast ou em qualquer lugar que eu vou falar, minha área é perigosa, minha área é isso. Não, jamais. Eu quero melhorar a minha área. E mesmo que eu tô fora de lá, mas eu faço ação social lá na favela do Postinho, onde eu cresci. O que eu puder levar, da onde eu for, meu conhecimento para a gente melhorar o nosso bairro, independente de eu não estou lá, aqui eu faço um pouco por aqui, eu faço também café da manhã solidário, eu estou andando com o Gavião, que eu vou apresentar depois para o Assis, que é os caras que faz projeto social, e a gente está aí para melhorar o nosso bairro. Por que eu trouxe um líder comunitário da cidade de Líder? Porque, tipo assim, nos nossos bairros sempre precisa melhorar, né, Assis? É rua, é calçada, é o esporte, e as pessoas ficam brigando. Cara, eu até no café da manhã falei pro Assis, se tivesse 4 vereadores no bairro, seria melhor. É mais emenda, é mais coisa pro bairro. As pessoas ficam brigando, fulano é PT, fulano é isso, fulano é aquilo. Só que, a gente quer melhoria pro bairro, independente do partido, a gente quer melhoria pro bairro, não é isso, Assis? É isso mesmo, você tem uma visão correta, eu penso dessa maneira. A gente tem que ver o que o político faz em benefício do bairro, independente se é A, B, C ou D. Você tem que ver a índole dele, se ele é ficha limpa, o que ele faz em benefício do bairro. É isso que a população tem que começar a ver. Agora tem os políticos turistas que só aparecem de 4 em 4 anos. O povo tem que acordar, está na hora de averiguar, buscar na internet, porque realmente tem político turista. Ele só aparece de 4 em 4 anos. Esses políticos, nós temos que deixá-los desempregados. Você tem que ver o que o político faz em benefício do seu bairro. Que nem, vou ser bem franco com você, nós somos 138 mil habitantes na cidade líder. 121 mil eleitores, daria para eleger 3 vereadores sossegados, mas o povo não vê dessa maneira. Então, a força que nós temos que exigir. E tem muitas lideranças do bairro que às vezes trabalham para outros candidatos e depois vem me cobrar: ô, assim, você está trabalhando para fulano. Eu falo: não, eu estou trabalhando, mas eu lembro que você apoiou Beltrano. Por que você não chama o seu vereador também para somar? Quanto mais vereador estiver ajudando o nosso bairro, melhor é. Que nem, eu vou ser franco para você, ali na cidade líder, 2, 3 vereadores trabalham. Vou ser bem franco, mas quem realmente ultimamente tem feito um trabalho impactante dentro de Itaquera foi a Sandra Tadeu. Vejam só o que eu vou citar: Centro de Exames das Mulheres, onde fazem 500 mamografias por mês. Já foi feito mais de 50 mil exames. Então é uma revolução. O piscinão agora que vai sair, porque a nossa prioridade é enchente, inundações. Eu não sou contra outros políticos que fazem outras coisas, que trabalham na área do esporte. Mas ali onde a gente mora, a prioridade é a inundação. Não adianta você querer por uma coisa que nem, vamos supor, você quer pôr uma pista de skate, você quer colocar lá um campo de futebol, se a prioridade é enchente. Você tem que dar dignidade para a população tem que viver com dignidade. Não adianta você fazer uma pista de skate, fazer uma quadra de bocha, um campo de futebol, se a prioridade é contra a enchente. Então você tem que ter toda essa visão, a população vê quem realmente trabalha. Quem colocou o Descomplica na Cidade Líder, Parque do Carmo, Céu Cidade Líder, Centro Olímpico,
A população tem que ver realmente quem se dedica durante os 4 anos. Não esse político que cai de paraquedas no ano de eleições, depois some e aparece para pegar o voto do povo. Então está na hora da população acordar e começar a exigir desses políticos que só aparecem nessa época. Fiscalizar, né, cara? Porque assim, que nem você falou, Madalx, eu tô lá na cidade de 50 anos. Você pegou o início ali, pô, que era só mato, que era só isso. Se você falar, pô, o que mudou? Mudou muita coisa. Mas a gente quer que mude mais, quer que melhore mais. Lá na Cidade Líder, lá na parte de baixo, lá da Cidade Líder, sempre teve 2 campos, que era o campo do Paraíba e o campo do CDM para a molecada jogar o futebol. Só que a gente quer mais. O Parque do Carmo era todo bagunçado e hoje já melhorou bastante. Melhorou. Quem vai hoje no Parque do Carmo e foi nos anos 90 vai ver a diferença. Só que é o seguinte, que nem nós estamos falando. E essa é até minha pergunta para você. O que mudou quando você chegou ali na Cidade Líder? Aí você vai contando pra gente, queira ou não, fazer uma linha do tempo, né? De falar assim, oh, Madalx, mudou isso. Antigamente ali as ruas, as inundações, passava. A gente que mora lá na Cidade Líder, pessoal, vocês aqui, tem muita gente aqui do Teotônio Vilela, muita gente de Sapopemba, Elba, Madalena, não vai saber de onde a gente tá falando especificamente. A gente estamos grifando os nomes, porque às vezes você pega pessoas de longe, né, Assis? Mas um bairro que era esquecido por muitos, né? Um bairro gigante, que é a Cidade de Líder ali, Itaquera, um bairro gigante, e estava esquecido. Porque ele perguntou, mas quanto tempo você saiu de lá? Eu saí de lá, eu tenho 13 anos, vai fazer 14, e não tinha nenhum vereador quando eu estava lá. Entendeu? E hoje eu vejo vocês, eu vejo o pessoal lutando lá para melhorias, eu acho legal, eu acho bonito, porque ruas asfaltadas, tirar aquele pessoal, e tá tirando sim, o pessoal da beira do rio, tá dando casa, tá arrumando ali, porque aquele córrego é muito antigo, pô. O córrego Rio Verde é muito antigo. Então, assim, precisa a população fiscalizar, porque depois o que a gente fala de você ter um vereador do bairro. É o seguinte, pessoal, quando você precisa fazer um pedido na subprefeitura, se você não tem ninguém que você conhece, o cara que você pegou, vou votar no fulano que é lá da Zona Norte. Só que ele não faz nada na Cidade Líder, pô. Você tem que votar em alguém que é do bairro, mano. Alguém que tá perto do bairro. Não é isso, Assis? É isso mesmo. Você tem uma visão correta. Não adianta você querer ajudar um cara que não faz nada pelo seu bairro. Porque todo político ele tem a base forte dele. Verdade. Você tem que ter essa visão. Que nem a base da Sandra Tadeu, a base forte dela é Itaquera. Então, ela vai investir em Itaquera, porque de Itaquera que sai 70% dos votos dela. Então, ela está fazendo o correto, está trabalhando com dignidade. Eu vou ser bem franco para você, eu tenho 62 anos. Desde a minha época que eu comecei a entrar na política, eu só vi 2 caras trabalhar aqui em São Paulo. Foi o Paulo Maluf e agora o Ricardo Nunes. O que esse cara está fazendo, e ele não olha partido, ele não olha A, B, C ou D. Eu percebo que ele é um cara que ele governa para todos. Ele não olha se é de esquerda, direita ou centro. Ele governa para todos, para quem realmente necessita. Então é um cara que merece ser olhado com carinho pela população futuramente, porque eu acho que ele vai crescer muito mais, não só na prefeitura de São Paulo, mas ele vai, talvez futuramente, ele possa até ser o próximo presidente do país daqui uns 8, 10 anos, porque ele é um ótimo político. Top. Tem uma pergunta aqui para o senhor do Diego Duarte, colocou, na sua visão, qual é o papel da liderança comunitária dentro do cenário político? Qual a visão? Deixa eu perguntar de novo. Na sua visão, qual é o papel da liderança comunitária dentro do cenário político? Se for o cenário político de bairro, você tem que reivindicar, buscar estar levando para essas autoridades as melhorias do seu bairro, as suas necessidades. Se a sua necessidade é moradia, você tem que correr atrás de moradia. Se a sua necessidade é saúde, você tem que correr atrás de saúde. Isso se for a necessidade do bairro. Se for a nível nacional, você tem que se organizar através de sindicatos, associações, porque você vai buscar nível nacional. É assim que se faz uma liderança. A liderança tem que correr atrás das necessidades, das prioridades da população, porque o povo sabe. Às vezes você faz uma obra de 200 milhões, mas a necessidade do povo é uma pinguela, uma ponte que vai gastar 20 mil só para ele atravessar o rio, para ele atravessar com dignidade. Você está entendendo o espírito da coisa? O que vale não é o valor da obra.
O que vale é a necessidade da população, é a prioridade daquele bairro. O político inteligente, se ele quiser, ele nunca sai da política, porque ele trabalha em cima da prioridade. Não adianta ele estar querendo fazer coisas bonitas, sendo que o povo está precisando de moradia, ele vai e faz outra coisa que não tem nada a ver. Então a população enxerga muito bem, principalmente hoje em dia com a internet, dificilmente o político vai enganar a população, dificilmente. O povo está bem informado, está buscando conhecimento, e quem tem conhecimento tem força. A partir do momento que a população começa a buscar conhecimento, ela busca força, porque a gente está difícil, viu? Político bom hoje em dia é difícil. Então a população tem que averiguar, buscar informação para não votar errado, senão você vai ficar 4 anos chorando, reclamando. Por quê? Porque você votou errado. Você votou num político que nunca apareceu no seu bairro, um político que nunca fez nada em benefício do seu bairro, não recapeou rua, não correu atrás de melhorias para a sua UBS, porque a prioridade do ser humano é a saúde e a moradia. Você tem que morar com dignidade e ter saúde, principalmente a saúde. Se você não tem saúde, você não tem nada. Em primeiro lugar, é o que eu peço a Deus todos os dias, só saúde, e chegar aos 110 anos lúcido. Só o que eu peço a Deus e mais nada. É isso. Agora vamos misturar um pouco, nós falamos um pouco de política, né? Que é o seu, tipo, seu forte lá na cidade de líder, né? E vamos misturar agora com a sua vida, porque querendo ou não, a gente quer saber um pouco do Assis. Assis, o que você trabalhou quando você chegou ali na cidade de líder? Em que área que você trabalhou? Cara, eu fiz de tudo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei de office boy. Na Paulista, eu trabalhava no Grupo Brasil Invest, do Mário Garneiro. Trabalhei 4 anos. Depois eu trabalhei no Ibope, cobrador de ônibus, porteiro de prédio. Aí fiz um concurso para o Estado, passei, trabalhei 13 anos no Estado. Trabalhei no Correio também, concursado. Então eu tenho um vasto conhecimento. Eu trabalhei em várias áreas. Depois dos 50 anos que eu comecei a pensar um pouco melhor na minha pessoa, buscar conhecimento, estudar, e eu fiz várias coisas na minha vida. Top. E um conselho que você pode dar para o jovem ali da cidade de líder, que está crescendo agora ali no bairro da cidade de líder, o que tem de bom ali na cidade de líder que você pode falar assim, você pode indicar de bom ali no nosso bairro ali para a molecada? Olha, nós temos coisas boas ali no bairro, viu? Principalmente na área de esporte. Se você buscar esporte, você não vai entrar na vida errada, porque dentro do esporte você tem disciplina, tem respeito ao próximo. Você não pode se iludir e querer entrar. Mesmo quem está na vida errada não quer ver o seu filho entrar naquela vida. Porque ele entrou, mas ele não quer. Ninguém quer ver o seu filho, o seu ente querido, ou o seu sobrinho, o seu pai, sua mãe, numa vida errada. O cara ele pode estar errado, ele pode estar fazendo o que ele estiver fazendo de errado, mas ele jamais vai admitir que o filho dele cometa algo de errado, porque ele sabe que ele está naquela vida porque ele gosta de emoção, ou ele não sei por que ele entrou naquela vida, mas jamais ele quer ver um ente querido dele nessa vida. E outra coisa também, o que eu, como o Jaime me perguntou, Maddox, quando eu cheguei na cidade líder, as ruas, muitas ruas eram de terra, principalmente ali na Fraiburgo, a rua que dá na Francisco, na Praça 7, isso. É. Praça Miguel Melo Alvim, vulgo Praça 7, a rua era de terra, então isso aí melhorou muito, o recapeamento. Nós tínhamos só a UBS Líder e a outra UBS próxima à Escola do Luzia. Então agora melhorou bastante. Nós temos a UPA Itaquera, nós temos o Hospital Planalto, nós temos a outra UBS ali na Carmozina, melhorou muito, principalmente em termos de saúde. Nessa parte aí, melhorou bastante. Agora, o que é carente dentro do país que me deixa indignado é moradia, porque eu vejo muitas pessoas ali na cidade ali, quantas pessoas já não morreram, já teve 2 óbitos ali próximo ao Negreiro, em dias de enchente. Isso é tragédia anunciada. Os caras sabem que acontece isso há 30, 40 anos, mas eles não acabam. Você vê no Rio de Janeiro quantas pessoas morreram, 250 pessoas, desbarranco de morros, porque eles sabem que vai acontecer todos os anos. Custa eles construírem imóveis para as pessoas em áreas
que não seja de risco, ele sabe que vai acontecer, mas parece que não é interessante para os caras. Eles aprovam 6 bilhões de orçamento de fundo partidário, que daria para construir mais de 10 mil casas e para a população carente. Agora, eu não sei o que acontece com o político brasileiro. Ele tem que governar para o povo, se preocupar com a população. Aí sim, a partir do momento que eles começarem a administrar em benefício de quem realmente necessita, aí com certeza o país irá melhorar. Top. Uma coisa, e pessoal, vocês estão assistindo aí, ele me chamou assim de Jaminho, porque é o seguinte, quando eu lá de Itaquera lá, meu nome é Jamison, e o pessoal me chamava de Jaminho, o filho dele, cresci com o filho dele, um são mais velho que eu, e só o Rafael, que é o mais novo, que é da minha, eu sou ainda 2 anos mais velho que ele, 3 anos mais ou menos, mas aí tem o Diogo e tem o Thiago. Então a gente tudo se conhece lá, pô. Então, se vocês se unirem lá na Cidade Líder, pessoal, por que eu tive que trazer um líder comunitário da Cidade Líder para cá? Para unir esse pessoal e não tem essa de, meu vereador, meu isso, meu aquilo, meu. A gente quer a melhoria daquele bairro, independente de nome de vereador. Toda hora vai mudar, sabe? As eleições são de 4 em 4 anos. Então, vamos fazer um bairro melhor, pessoal. Eu sei que, assim, a mesma coisa, por ele estar lá há muito tempo, as pessoas não podem ver ele passando que vai cobrar dele, pô. Então, tipo assim, ele não vai se alinhar com uma pessoa que não seja, que queira trabalhar pelo bairro. E outra, vocês estão vendo as melhorias do bairro. Logicamente que tem muita coisa para fazer, é um bairro gigante, pessoal. Quem conhece Itaquera ali, a Cidade Líder, é ali perto do campo do Corinthians, ali perto de Santa Marcelina. Se a gente for falar de saúde, a gente não. Parque do Carmo. Se a gente for falar de saúde, aí vai ter que ser uns 10 podcasts aí, né? Que é muita coisa para melhorar, pô. Sabe? Mas tá melhorando. Você vê nas UBS aquelas meninas trabalhando, indo nas comunidades. Antigamente nem entrava na comunidade, pô. Pô, a gente era precário ali, não tinha nada, não tinha uma festa, não tinha nada. Hoje a gente vê festa Dia das Crianças, a gente vê as escolas, melhorou, piorou. Isso aí vai ser de acordo com o que você pensa, né? A educação piorou, vamos falar a verdade, para mim piorou. Mas pode melhorar? Mas para melhorar, as mães têm que ajudar os professores, sabe? Não dá para fazer política sem tiver a ajuda da família. Não dá para ajudar o bairro se o pessoal não conservar. Quantas vezes eu já vi seus vídeos, você falando bem assim, pessoal, aqui é uma praça, não jogue entulho aqui, né? É sofá velho. Aí quem jogou sofá velho lá na praça? Conta para mim. Então, e quem tem que fiscalizar? A própria população. Se você vê um cara jogando um sofá numa praça, você tem que fazer o que com ele? Ou você tira daqui, ou não vai jogar dentro da sua casa. Se as pessoas cobrassem uma a outra, assim, nós estávamos num país melhor, pô. A mudança começa dentro da nossa casa. Eu falo para todo mundo, às vezes a gente não quer falar de política, mas a vida é política, sabe? Porque, tipo assim, a gente tem que fiscalizar nossos filhos, mano. Porque, tipo assim, se o seu filho, você não quer que seu filho faça coisa errada, põe ele no esporte, põe ele num curso, põe ele para fazer alguma coisa. Agora, se você deixa, sai para trabalhar, mas eu saio para trabalhar e meu filho fica aí. Cara, aí já é um problema de família, né, mano? Familiar. Então, eu não posso entrar na sua casa e tomar conta do seu filho. Entendeu? Então é uma briga gigantesca que a gente vai ter se a gente começar a colocar pontos aqui, sabe? Então, tipo assim, eu sempre falei do meu podcast. E pode ver que a gente não falou nome de política aqui, não falou nada. A gente sempre falou em melhorias. Isso. A gente procura melhorar o bairro. Eu tô lá há 13 anos, mas minha mãe ainda mora lá, pô. Que me vê assim, fala assim, caraca, o cara mudou de vida. Hoje o cara mora num apartamento, hoje o cara tá com a lanchonete. Só que é o seguinte, minha mãe ainda mora na comunidade. Você acha que eu não queria tirar minha mãe da comunidade? Você acha que eu não quero? Eu quero. Só que é o seguinte, eu me tirar ela também vai ter que querer. Eu vou ter que trabalhar muito para dar uma casa para ela também. Entendeu? Só que é o seguinte, eu não tô dizendo que quem mora na comunidade quer estar lá na comunidade. Jamais, eu tenho dúvida, mano, que as pessoas querem estar ali na comunidade. Porque quando chega uma chuva, é todo mundo desesperado, meu irmão. Sabe? É triste. Sabe? O cara sai para trabalhar quando ele tá lá no centro, que ele vê o tempo nublado. Já vem a preocupação. Já vem a preocupação. Aconteceu com a gente, pô. Eu, quando eu tinha, na idade do meu filho, 12 anos, a chuva levou meu telhado, inundou minha casa. E, tipo assim, eu tenho essa imagem na mente. Quando eu vejo uma chuva, já vem aquela imagem na minha mente. E aí, assim, quem me ajudou? Quem fez alguma coisa por mim? Sabe? Então, para mim sair dali, eu tive que mover montanhas. Eu tive que querer também. Eu poderia estar lá ainda na Cidade Líder. Mas é o seguinte, eu casei, eu fui atrás do meu futuro. Se eu ficasse também só dentro de casa, eu não teria nada.
É trabalhar, gente. Ninguém dá nada. O Assis citou uma coisa aqui, mano. Não fica achando que o prefeito, o vereador, o governador, o presidente vai te dar alguma coisa. Você tem que correr atrás. Só que a gente está aqui, o foco de hoje é contar um pouco da história do Assis, que nele falou, 50 anos em São Paulo, no bairro da Cidade Líder, e ele quer. Você acha que ele não poderia estar na cidade dele? Catar a nega véia dele e falar assim: ó, vamos embora. Meus filhos já estão criados, meus filhos já estão criados. Mas se ele tá ali, pô, é porque ele quer uma melhoria pro bairro. Nós estamos com uma associação na Francisco Munhoz Filho, onde nós pegamos esse salão vai fazer um ano agora, onde nós temos capoeira, segundas e quartas-feiras, após as 19 horas. Nós temos agora, está tendo kickbox, hoje, segunda e quarta-feira, também tem kickbox, após as 20h30. Nós temos taekwondo no sábado, nós temos dança, temos um grupo de idosos na terça e quinta-feira, em parceria com a UBS Líder. Nós temos um grupo de autista no sábado. Então, mesmo sem ajuda ainda de órgãos do governo ou do município, a gente está tocando com voluntários. Então, a gente agradece aos voluntários, às pessoas que vêm nos ajudando, que quem sempre me dá uma força quando a gente vai fazer algum evento é o Supermercado Bengala, o Supermercado do Carmo, o Depósito de Material Xintetes na Praça 7, Depósito de Material de Construção. Então, realmente, a gente agradece de coração ao Tiago, da transportadora, próximo à escola, Danilo. É eles que fazem com que funcione. Agora a gente está aguardando uma verba chegar. Assim que chegar, nós vamos estruturar. É para dar uma condição de vida melhor para esse pessoal. E esse salão, pessoal, eu sempre falo, isso aí não é meu, esse salão é nosso, é da nossa comunidade. Aquele salão é para qualquer um usar. A gente não está ali A, B, C ou D. Se você necessitar, a gente quer estruturar, comprar umas mesas, umas cadeiras, uns freezes bons, para a gente estar passando para a comunidade. Às vezes a comunidade não tem condições de pagar um salão de festa, a gente cobra uma taxa de manutenção para ajudar a pagar água, luz. É só isso que a gente quer, estar ajudando a comunidade. Então a gente quer fazer essa parceria, porque a gente não anda sozinho. Se não fosse por vocês, as coisas não estariam acontecendo. São vocês que fazem com que a Cidade Líder funcione, só que vocês têm que conhecer o direito de vocês. Não adianta você andar na rua e não saber reivindicar seus direitos. Às vezes o cara me cobra: pô, Assis, um buraco na porta da minha casa. Eu falo: não, pode deixar que eu vou fazer o protocolo. Mas quando você quiser fazer, você liga para um 56, eu falo: ó, eu moro na rua tal, altura tal, um 56, você pega o protocolo. Vocês têm que começar a reivindicar e a cobrar os seus direitos. Por isso que os políticos fazem o que querem dentro do país, porque o povo fica indignado com muitas coisas que acontecem no país. Eu não sou contra nada do que faz, comemorações que eu vejo aí com 5, 10 milhões de pessoas na Paulista e tal. Por que quando acontece algo de errado, como aconteceu no caso do INSS, onde houve um roubo de milhões de aposentados, ninguém teve coragem de ir para a rua? Por que quando mexe na nossa aposentadoria, ninguém tem coragem de ir para a rua? E a gente, num país que é menor do que São Paulo, quando ameaçam em mexer, não importa se você é de esquerda, direita ou centro, eu não estou falando de partido, eu estou falando brigar pela sua dignidade. Porque se vai mexer na sua moradia, na sua aposentadoria, e você não tem coragem de ir para a rua, então realmente você tem os governantes que merecem. Então está na hora da população começar a brigar pelos seus direitos. Ó, vou mandar um abraço aqui pro Iaguinho, que mandou mensagem aqui. O Diego também mandou outra mensagem aqui para você. O Barba falou: fala, meu mano Madox, quero te ver na Times Square, na Copa do Mundo. TV Madox, coloca no café no bolso. Ó, o Diego colocou: Assis, mas a gente, morador de favela, que já vem com o histórico de limitações, a gente precisa de liderança trazendo a visão de organização. A visão é a organização. Para você, o que a liderança tem que fazer no dia a dia? A liderança, realmente, quando ela se preocupa com a população, o que ela tem que fazer no dia a dia? Ela tem que nem eu, tenho a mania de ir dentro das comunidades. Eu gosto muito de ir na Favela da Paz, Favela Três Cocos, que nem agora. Agora a gente vai fazer já o subprefeito de Itaquera já foi lá na Favela Três Cocos, o Rafael Limonta, a vereadora Sandra Tadeu foi lá, porque eles pediram
um campo de futebol society, futsal, e uma pista de caminhada e um salão para eles montarem uma associação. Então, você tem que buscar as prioridades do povo. Eu gosto muito de, que nem a gente teve uma reunião com a Vilma, que comanda todas as UBS e todos os hospitais do Santa Marcelina na Zona Leste. E ela sempre nos ajuda. Teve uma época que estava faltando 6 médicos na UBS Líder, nós fomos lá, fizemos uma reunião com ela. Após 15 dias, os médicos começaram a atuar. Por quê? Porque os médicos saíram de lá da UBS Líder para ir para outras clínicas, Tatuapé, Morumbi, porque eles ganham bem mais. E lá muitos sofrem pressão psicológica, porque eu não admito, eu vou ser bem franco com você, o cara vem de longe para trabalhar, quando ele está chegando dentro da comunidade, ele é assaltado, tem um carro roubado, então todos nós usamos a UBS Líder, usamos os hospitais, então mesmo quem está no submundo tem que ter essa visão também, que todos nós necessitamos. É o seu filho, é o meu, então você tem que ter essa inteligência para saber com quem você vai mexer, porque um cara que sai de outro bairro para cuidar da nossa saúde, eu acho que merece o nosso respeito. Isso. Pelo que eu entendi também da pergunta dele, ele quer, tipo assim, que você passe uma visão de como que vai para mudar. Tipo assim, o pessoal tá lá nesse estado lá, não se organiza, não tem uma visão de como melhorar. E como que vocês vão passar essa visão para eles, assim, tipo, como que é a mudança? Para a gente mudar, a gente tem que fazer isso. Acho que é isso que ele quis perguntar para você, entendeu? Como que vocês fazem para fazer a mudança disso, para mudar a cabeça do pessoal, da comunidade, para falar assim, ó, a partir disso aqui, ó, se vocês fizerem esse trabalho, a gente vai trazer melhorias para o bairro, entendeu? E qual é as melhorias que você pode trazer lá para o bairro, unindo com o pessoal da comunidade? Olha, eu vou falar para você, quando eu cheguei aqui em São Paulo, hoje em dia não tem mais. A gente se reunia na casa do seu Laércio, na rua Antônio Maria Bessa, próximo à Praça 7. Nós tínhamos reuniões, cada morador, o que deveria ser feito hoje em dia. Se você não puder ir presencial, a gente pode fazer online. Cada morador levava as necessidades da rua dele. E a gente fazia um documento, levava na prefeitura, isso muito tempo atrás, 40 anos atrás, a gente levava na prefeitura, cobrava as nossas necessidades, então tem que haver esse interesse da própria comunidade, se Então, reunir, buscar melhoria. foi o que ele falou assim, né? Porque, tipo assim, eles te veem como uma liderança. Querendo ou não, tudo que acontece na cidade de líderes, tipo assim, que nem você falou, Tem outras. estourou uma rua lá, fez uma cratera no meio da rua. Então, tipo assim, eles não sabem em quem pedir, vai chegar em você, entendeu? Então, tipo assim, você tentar explicar pro pessoal que depois possa assistir o BraboCast e falar assim, ó, qualquer necessidade, mano, a gente tem um grupo de pessoas que a gente se junta tal dia na associação e a gente quer para melhorias do bairro e tal. Porque, tipo assim, tem pessoa que não sabe, a gente é leigo. Quem mora dentro da comunidade, ele não sabe para quem reclamar. Ele não sabe para que serve um vereador. Você não acha que também a vereador do bairro teria que marcar um dia para ele ir lá tipo assim, sentar com os moradores e falar assim, o que vocês precisam aqui? Porque, tipo assim, acho que é o Diego que estava aqui, que está aqui com a gente, é o Diego lá do Complexo do Bem. A gente foi lá com o Tomé Abduche e ele ficou 2 horas explicando pra gente muita coisa que eu não sabia. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, a rua tá precisando de alguma coisa. É o Lula, não sei o que lá, mas na verdade, quem fiscaliza essa parte de bairro é a vereadora. E aí e qual que é a vereadora do bairro? E aí a pessoa não sabe, porque aí bate no que você falou. Pô, mano, mas você lembra que você votou? Muita gente nem sabe de quem votou, pô. Não sabe. Quem é o deputado estadual? Quem é o deputado federal? E agora as eleições já estão aí de novo. O cara só lembra que ele votou para presidente, para prefeito e para governador. Aí ele lembra, mas para deputado federal, deputado estadual, eles não lembram. Então você tem que. Não adianta você votar errado. O cara nunca apareceu no seu bairro. Só trabalha que nem na Líder. São 121 mil eleitores, 138 mil moradores. A cidade Líder é maior do que a cidade de Itanhaém. Itanhaém tem 119 mil habitantes. A cidade Líder tem 138 mil habitantes.
Então você tem que saber quem realmente trabalha em benefício do seu bairro. Não adianta você votar errado e depois você ficar reclamando. Você tem que ver. O cara nunca apareceu no seu bairro, nunca fez nada em benefício do seu bairro, nunca correu atrás de melhoria na sua UBS, trazer uma UPA, trazer moradia digna. Aí ele aparece e você vota nele. Por quê? Porque outra liderança que é seu amigo pediu aquele voto. Você tem que votar em quem está ajudando o seu bairro, em quem realmente briga por você e pela sua comunidade, porque se você continuar votando errado, você vai continuar chorando e reclamando. E é uma coisa muito. Eu vou até tocar nessa parte, porque é educação, né? O país vai mudar quando a gente for, quando o pessoal começar a investir na educação. E é poucos que querem investir na educação, né? Então a gente vai querer melhorar como? Ah, a gente precisa de moradia, a gente precisa de saúde. Cara, eu acho que o ponto principal é educação e saúde, mano. Só que quem quer que faça que isso melhore? Entendeu? E quem a gente vai cobrar? Essa que é a grande pergunta, eu acho que de todo mundo, eu acho que falar de política, por isso que eu não gosto de trazer muito a parte política, né, mano? Mas como você é um líder comunitário e tá aqui aberto para fazer perguntas, a gente tá fazendo essas perguntas. Porque, tipo assim, meu, é uma coisa muito gigantesca, sabe? Mas a gente tem que ajudar. É o que nem o Diego falou, é que nem eu ando agora com os pessoal, eu entendo um pouco e eu posso. Por isso que eu tô argumentando essa parte, porque é o seguinte: é muita falação e pouca coisa feita, pô. A gente sabe que pode fazer, que pode trazer benefício pro bairro, mas as pessoas têm que começar a cobrar. Porque, tipo assim, na hora que bate lá e pede o voto, você não vai lá e dar seu voto? Ou vai atrás de uma cesta básica? Ah, mas é fácil você falar isso porque hoje você não precisa de uma cesta básica. Nós sabemos que a pessoa não é só uma cesta básica, pô. A gente precisa de muita coisa. O nosso bairro, a gente estamos falando que nem você falou, um bairro gigante, pô, sabe? Então, tipo, falar só de política, a gente vai entrar muita gente, vai comentar muita coisa. Por isso que eu falei, quando você vem aqui no BraboCast, eu quero falar sobre um pouco de tudo, né? Porque, querendo ou não, a gente somos errantes, mano, Com sabe? E certeza. a gente que tá no dia a dia, você mexe com essa parte, mano, você sabe como que é? Se você sair da linha ali, se você comprar um carro, a pessoa vai falar que você comprou com o dinheiro da prefeitura, É, com o dinheiro do não sei o quê, mano. Então, infelizmente. tipo assim, não é fácil. É por isso que dá a cara a bater e vir aqui falar sobre, eu sou um líder comunitário. Você vai, quando você chegar lá, vai falar, você foi lá e não respondeu isso. Foi lá e falou que nosso bairro não precisa disso. A gente sabe as mazelas que tá a nossa região. Só que, tipo assim, meu, eu sei, mano, eu tô lá direto. Então eu vejo que mudou bastante coisa, sabe? E precisa mudar muito mais. Não mudou, mudou. Só que o pessoal critica em coisas que realmente você vê que não é necessidade, porque a necessidade está sendo suprida. Qual a necessidade da cidade líder? É contra inundações. Está sendo feito o piscinão ali no Parque Linear, que vai começar a obra agora. Vai começar uma obra na rua Fraibu, que vão enlarguecer a rua para acabar com a enchente. 3 residências já foram indenizadas. Então, logo, logo, a obra vai começar. É UPA sendo construída. Então, você tem que ver as prioridades. E outra coisa que ele falou aqui, para os governantes, não é interessante ter um povo com conhecimento, porque quando o povo tiver conhecimento, ele se revolta, porque o povo com conhecimento, ele vai saber coisas que não é interessante para os governantes. Então, a educação para muitos políticos não é interessante, porque quando o povo realmente tiver, quem tem conhecimento tem poder. Então os caras têm medo dessa parte. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Tem no mercado a educação, mas o povo não vai buscar. Mas você não vê canal de televisão incentivando. Por quê? Porque não é interessante. Deveria ter uma propaganda em cima, orientando a população, principalmente os idosos que não sabem ler, não sabem escrever. Porque uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, ela é uma pessoa cega. Ela está num ponto de ônibus, ela tem que perguntar para a pessoa: senhor, o que está escrito ali? Vai para onde esse ônibus? E hoje em dia não aprende a ler e escrever quem realmente não tem interesse. Porque quem tem interesse vai buscar e com certeza vai saber ler e escrever em pouco tempo, principalmente agora com estudo para adultos. Tudo isso a população tem que buscar. O que a gente não pode é aceitar que esses caras façam o que querem dentro do país e a gente não fala nada, o povo aceita tudo pacificamente. São essas coisas que às vezes me deixam indignado dentro do país. Coisas que realmente
Eu não concordo. Coisas que a população tem que acordar, começar a cobrar, começar a exigir dos políticos, porque eles são eleitos Isso. para governar o É isso que país. O Diego tá falando aqui bastante, é sobre essa parte, sabe? É que, tipo assim, como o senhor é uma liderança no bairro, as pessoas têm que então chegar no senhor e o senhor indicar aonde cobrar, entendeu? Essa parte que ele quer dizer. O Barba colocou assim, ó. Tivemos vários prefeitos em São Paulo e até hoje ninguém resolveu o problema da Cracolândia. Uns falam em resolver na pancada, outros querem internação à força. Qual a sua opinião para esse fato? E o Diego colocou assim: é isso, Maddox. Na minha visão, o povo só vai cobrar quando aprender o que é cobrar e quem cobrar. Isso. E o que a liderança vem fazendo para organizar e ensinar a população sobre isso. Mais de ação prática mesmo. Entendeu? Na prática mesmo, entendeu? Porque é isso que o Diego está batendo na tecla, é o seguinte, por você ser uma liderança de lá, como que o senhor pode ensinar para a molecada assim, ó, tipo, nós vamos falar de adulto, não vamos falar dessa parte de adulto, vamos falar de adolescente, que é a parte que está aprendendo, sabe? Quem eu vou cobrar? Se minha rua tiver se a minha escola não tem professor, quem eu vou cobrar? Se minha rua não tem um semáforo, quem eu vou cobrar? Se minha rua não tem, que você tem agora tá com uma ONG, certo? O senhor tá. Onde que eu botei uma placa aqui dizendo que o que tem lá na. Porque, tipo assim, você tem um lugar, mas lá não tem. Devia falar, ó, tem aula de dança, tem aula para idoso, tem aula para criança, tem uma informática, tem isso. Eu sei que ainda tá formando, o espaço do senhor ainda tá formando, né? Então, tipo assim, ainda tá engatinhando. Mas isso que ele tá falando, sabe? Porque, tipo assim, você dá o nome, sou liderança do bairro. Só que aí, quando eu for cobrar o senhor, você vai falar assim, mas o que você quer falar? Sobre o quê? Aí a pessoa vai explicar, mas porque essa escola só vai fechada, não poderia ter uma aula de educação, um campeonato, uma aula de educação física, uma aula de informática. Só que ó, quem tá na live, eu quero que um dia vocês apareçam lá, eu levo até vocês na cidade líder. Lá agora deu uma melhorada bastante, mas ainda falta muita coisa, né, assim, falta muita coisa. Então, tipo assim, eu sei, ele também ele tem 62 anos, sabe? Então, tipo assim, a gente quer aprender com vocês mesmos, sabe? Porque para ensinar um jovem, nós tem que tirar o jovem. Mas como que eu vou tirar o jovem? Entendeu? É isso que ele quis dizer, né? Sabe o que eu acho, cara? Que todas as escolas em São Paulo, tanto as municipais como as escolas estaduais, elas deveriam deixar finais de semana, sábado e domingo, suas quadras disponível para a comunidade com uma pessoa responsável para abrir e fechar o local, para tomar conta, ter um professor para dar aula. Eu acho que deveria ser feito isso aí, porque essas escolas elas ficam ociosas. Tem crianças aí que não tem uma quadra para jogar um futebol. Não custava nada final de semana uma escola do município. Lá na Líder, o Danilo fica aberto final de semana. Só que deveria ser todas as escolas Sem cortar o seu rapidinho. O Diego falou uma coisa importante aqui. Como ele falou assim, ó, eu estou perguntando, pois podemos fazer a troca entre quebradas e fortalecer o que você faz aí, a gente fazer aqui, vice-versa, sabe? Porque, tipo assim, a gente pegar que nem o nosso amigo Gavião, ou o Diego também tem uma ONG lá em Santo André, pegar o que ele tá fazendo de bom lá e trazer lá para a cidade líder, entendeu? Apesar que no café da manhã ele falou mesmo para mim, Malox, se você conhecer pessoas que têm ONG, pessoal que eu tô abrindo a minha lá, eu quero aprender, eu quero trazer coisas para minha ONG, então ele tá aberto também a aprender, sabe? Por isso que ele falou assim, mas eu quero saber o que vocês fazem lá, porque eu posso levar para minha também, entendeu? É isso que ele quis dizer também, né? Tipo assim, eu tô te indagando para você ficar para fazer você errar ou falar alguma besteira. Ele tá querendo aprender com o senhor para jogar para dele e vice-versa, eu pegar da dele e trazer para cá. E é isso que na verdade falta nos bairros, mano. É união, mano, de quem quer fazer o bem, sabe? Eu vejo assim, por eu estar aprendendo. E outra, mano, você conhecer esse cara aqui, ele é muito inteligente, pá. Meu, falar pra você, professor, eu tava hoje com ele, eu escuto ele assim, eu fico tentando pegar, pensar alguma coisa, porque ele fala muito bem, ele é professor, ele ensina bastante, e eu falo assim, meu, eu quero estar junto de pessoas assim, sabe? Que quer o melhor. O que ele faz pelas crianças ali do Instituto, e também da ONG dele que ele abriu há pouco tempo, cara, é pessoas como o Diego que a gente precisa, sabe? Cada região, se tivesse um Diego, mas o Diego, ele quer deixar um pouco dele de cada região. Só que, tipo assim, ele quer a troca, ele quer saber se vale a pena. Mano, se lá na quebrada do Maddox do Assis está precisando disso, só que o que ele tá fazendo de bom lá? O que ele tá fazendo para melhorar a vida das crianças lá? Porque depende da gente, sabe? Sabe, os governantes vão trocar, toda hora vai trocar, mas a gente quer que mude a nossa quebrada. O que a gente tá fazendo de bom para querer mudar?
ano passado eu fiz um café da manhã solidário, levei os cabeleireiros, levei isso. E o que o pessoal tá fazendo lá para melhorar a comunidade? É isso que ele tá perguntando mais ou menos, A sabe? gente sempre fala que, né, o nosso objetivo é estar trazendo cursos profissionalizantes, principalmente para essa molecada na área de marketing, porque a molecada hoje em dia gosta muito da internet. Então, o nosso objetivo é esse. A molecada hoje em dia não quer mais fazer curso de eletricista, pedreiro, eles não querem mais. Esse é mais para o pessoal antigo. A molecada de hoje em dia ele quer coisa atual, é internet, é isso aí, é marketing digital. Então, o nosso objetivo é esse. Futuramente, e com fé em Deus, vai chegar uma verba agora, a gente vai estruturar, vai deixar tudo bonito, porque os professores que estão lá são todos voluntários, ninguém recebe nada. Mas vai chegar uma hora que os caras vão se cansar, porque tem gasolina, tem tempo, tem telefone, tem comida. Então a gente está tentando buscar uma estrutura para dar uma ajuda de custo para esses professores, porque a gente já está com bastante aluno. No kickbox nós temos mais de 80, capoeira, na, na dança, nós temos advogado gratuito para estar informando e a comunidade pode chegar lá, buscar consulta, informação, é tudo gratuito. A gente, graças a Deus, a gente, pelo fato de nós não temos nenhum ano de fundação, só que a gente não fica aberto o dia inteiro. Por quê? Porque nós não temos condições de pagar uma pessoa para ficar lá o dia inteiro. Então, a associação só fica aberta na hora das atividades, que nem agora está tendo kickbox. Vai até 10 horas, está aberto. A gente funciona direto, só no domingo que a gente não funciona. E a gente está buscando essas parcerias para estar trazendo cursos profissionalizando e ocupando a mente dessa molecada com capoeira, kickbox, que é para ele ter disciplina e respeito ao próximo. Porque quem sabe lutar, ele não briga à toa, não. Quem briga à toa é esses caras que ficam arrumando encrenca. Quem sabe se defender através de artes marciais, ele evita a briga, ele vai ter respeito e disciplina ao próximo. É esse o nosso objetivo. Está ocupando a mente dessa molecada. Por quê? Porque mente vazia é oficina do diabo. Ó, o Gavião aqui, grande Gavião, meu amigaço, tá aqui na live, dono do falar que ele é dono e vai me bater, mano. É o que criou o Complexo do Bem. O Complexo do Bem é do Jardim Elba, entendeu? Falar, Ele é um gigante da nossa região. Ele perguntou assim pro senhor: eu queria entender, em 10 anos para cá, o que mudou na cidade líder para melhor e sobre as crianças. Todas estão sabendo ler e escrever? olha, nessa parte aí mudou muito, porque quando eu cheguei na cidade líder, o índice de analfabetismo era muito grande. Praticamente hoje zerou e realmente melhorou muito. E outra coisa, como eu já falei no outro bloco atrás, na área da saúde, nós tínhamos só a UBS, não chamava nem UBS, era outro nome, como que era bem antigo. Só tinha essa e agora nós temos UPA, Itaquera, está sendo feito outra UPA na Coab 2. Então, realmente nessa parte da saúde melhorou muito. Então, nessa parte aí, na educação e na saúde deu uma guinada muito boa. E agora, na área do esporte e lazer dentro do Parque do Carmo, onde está sendo investido 90 milhões de melhoria, tá tendo campo, vai ter campo de futebol, pista de skate, tudo moderno. Então, realmente melhorou muito nessa parte. Lazer, cultura, educação e saúde para a comunidade da Líder, melhorou 70%. Top. E a parte de vamos ter, depois eu volto para essa parte da política de novo, né? Você falou que quando chegou lá, trabalhou de várias áreas aqui em São Paulo, e de 10 anos para cá, o que o senhor faz lá na cidade líder, na parte de curtir também, né? Porque a gente não só trabalha, né? Você falou que também está melhorando a parte da área de lazer. O que você se reúne com os amigos lá? Quem é as lideranças do bairro lá na cidade líder? Porque deve ter o senhor, tem mais gente lá na parte de liderança. Conta aí pra gente aí. Não, nós temos bastante liderança lá na Líder. Tem uma molecada nova que está aparecendo agora. E eu acho bom. Por quê? Porque essa molecada que tem que pegar gosto da política. Porque se está vindo a molecada nova e eles não procuram se inteirar e buscar conhecimento político, eles vão ser um cego porque eles não vão saber o andamento que acontece dentro do país. Então, a molecada nova tem que se inteirar e buscar conhecimento para realmente nós termos um Brasil bem melhor. Top, top, top. Pessoal,
Vou falar um dos patrocinadores aqui, né? Porque se tem podcast, tem que ter patrocinador, porque sozinho eu não consigo fazer podcast. Obrigado, pessoal, que tá mandando mensagem aí. Eu tô tentando ler todas para passar pro Assis, né? Ele nunca já fez podcast antes? Já, mas há muito Há tempo. muito tempo atrás, entendeu? Então, tipo assim, o Não meu, tinha essa estrutura que tem hoje. sabe? E assim, o nosso podcast, eu não consigo compartilhar para meu, eu fico com outro telefone, sabe? Ah, vou ler, antes de falar isso, eu vou ler aqui uma pergunta do Barba, mano. O Barba também mandou uma pergunta aqui, ó. Como o senhor, um grande líder comunitário, qual a sua opinião para resolver o grande câncer da cidade de São Paulo, a Cracolândia? Alguns querem resolver na pancada, outros na internação e à força. E ele colocou: o senhor tem vontade de entrar para o meio político? Se sim, quais os seus projetos para melhorar mais ainda a quebrada? Olha, eu estou na política há muito tempo. Desde 1990 que eu acho que eu atuo. Atuo mesmo pesado. Eu nunca vim candidato a nada. Eu não vou falar que não posso vir e tal, mas conheço muitas pessoas que chegou na política agora, já vieram candidato, e eu não vou falar que não posso vir, mas sem dinheiro é difícil. Você ganhar sem dinheiro é muito difícil. Infelizmente, tem que ter uma verba para fazer uma campanha. E quanto a esse caso aí da Cracolândia, diminuiu muito no centro de São Paulo. Eu lembro que você não podia andar ali perto da Estação da Luz, da Praça Júlio Prestes, ali próximo. Hoje em dia já dá para você andar. Mas eu acho que deveria ter um órgão, vamos supor, ali próximo ao Parque Dom Pedro, uma área com toda a estrutura, psiquiatra, psicóloga, para que pudesse atender esse pessoal da Cracolândia e aqueles que realmente quisessem ser internados, já tivesse uma opção para mandar esse pessoal para as clínicas, aqueles que aceitassem, não aquela medida forçada, porque o cara que ele vai na marra para uma clínica, você pode ter certeza que ele vai fugir no mesmo dia, então teria que ter esse investimento. Ali mesmo, não sair de lá, arrumar um órgão bem grande e investir pesado nessa estrutura de psicólogos, psiquiatras, aquele pessoal que está lá, abordar e levar ele para o local e procurar saber qual a vontade dele de parar. Aí sim seria uma atuação pesada em cima desse pessoal. Você poderia ter certeza que iria salvar muitas pessoas. Já tive irmão que vivia na Cracolândia. Meu irmão ele ficava uma semana fora de casa. A gente pensava que ele não ia voltar mais. É difícil você ter um parente seu que ele sai e você não sabe se ele volta ou não. Eu posso falar, eu não ouvi falar, eu vivi o problema. A Érica entrou aqui, aí mandou Marquinhos, colocou companheira Assis e grande minho na cidade líder para o mundo. Obrigado, Érica, por estar assistindo A a Erika é gente aí. atuante. A Érica lá é também cria da cidade líder lá, viveu e cresceu lá e está vivendo ainda lá na cidade líder. É uma também que entende bastante lá do nosso bairro. E é isso, se tiver pergunta aí, a Érica pode mandar que a gente faz aqui pro Assis. Assis é o que eu falei para vocês, é um morador muito antigo lá da cidade líder. Conta para mim, jogou muita bola naquele CDM lá da cidade líder lá, Assis? Jogava bola e eu era um médio volante refinado. Eu falo para os caras, pô, você é muito falador. Não é, mas eu jogava fácil, hein? Na época jogava eu, Jailson, tinha um pessoal da minha antiga lá. Até hoje, nas quinta-feiras, tem das 16 às 18 horas, tem um time lá de. Nós somos. Dá 3, 4 times lá. 20 minutos cada jogo, só de idoso. Então, quinta e domingo. Só que no domingo eu parei de ir porque é molecada nova. Os moleques não jogam bola no meio deles, aí quer jogar no meio dos velhinhos, quer dar chapéu, caneta. Quando tá na moleque da idade dele, não pega na bola. Então por isso que eu não fui mais no domingo, por causa disso. Ó, o Diegão mandou uma mensagem aqui. Obrigado, hein, Diego, pelas mensagens, mano. São mensagens muito boas, perguntas muito boas também. E é isso, né? A gente precisa de perguntas assim. O pessoal quiser mandar pergunta, pode mandar. O Diego, aí não entra a nossa organização como favela? Fazer um político de quebrada sem grana? Com o voto do povo comprometido com o povo? Ou isso não é possível? Tem que ser sempre os mesmos. Deixa eu te falar uma coisa, cara, o que eu sempre falo. A cidade líder dá para eleger 3 vereadores do bairro sem sair do bairro. Seria o primeiro vereador eleito no país em um bairro só. Pare para analisar. A gente ia fazer da cidade líder uma cidade com toda estrutura, como uma cidade de Itanhaém, Guararema. A gente iria fazer do bairro uma cidade de primeira grandeza, porque a cidade líder merece, viu? Porque tem toda
uma estrutura para crescer, para trazer melhoria para a comunidade. Então, se a gente analisar dessa maneira e houver união, se conseguisse eleger 2 vereadores do bairro, seria uma maravilha. E exigir, hein? Se o cara não trabalhar, só iria ficar aqueles 4 anos. Porque não adianta você eleger um cara do bairro e depois ele não fazer nada pelo bairro. Esquece, sobe. Porque onde tem dinheiro, eu sempre falo, não tem união. O dinheiro, ele divide o ser humano. Infelizmente, tem cara que é cabeça fraca. Eu falo pro pessoal, eu só peço a Deus todos os dias saúde. Vida boa todo mundo quer ter, mas você ter o suficiente para você viver, uma casinha, uma chacrinha para você ir final de semana, não milhões e milhões. Quando você morrer, você veio sem nada e você vai sem nada. E tem gente que coloca os bens materiais na frente da saúde. Eu só agradeço a Deus todos os dias por estar com saúde. Ó, e uma coisa que o Diego fala, e tem muita razão, é porque tem que ser. A gente tinha que eleger pessoas do bairro mesmo, porque só eles para conhecer a necessidade do bairro. É a mesma coisa. A única coisa que eu acho legal, Diego, da parte da cidade líder, e aqui eu acho também, que é assim, as líderes comunitárias do UBS são as meninas que moram nas ruas, né? Nas próprias ruas, né? Que elas trabalham. Mas só que, tipo assim, meu, para trabalhar na escola Danilo José Fernandes, que é lá na cidade líder, tinha que ser professora do bairro, porque ela conhece as meninas da comunidade, ela conhece as necessidades do bairro. Até uma reunião que a gente estava, nós falamos sobre esse assunto, sabe? Que tipo assim, meu, se tem 10 pessoas, mas como que a gente vai criar 10 pessoas que saibam cobrar? Que nem o senhor falou assim, mas aí se a gente for inteligente, para eles não serve, mas a gente tem que bater, não tem que ser 10 inteligentes, tem que ser 100 inteligentes. Porque aí a gente vai melhorar o nosso bairro, e é isso que ele está batendo nessa tecla do quê? Para a gente ter líderes comunitários que lute pela nossa quebrada. Porque, tipo assim, só para pegar o dinheiro que a vereadora dá, ou eu quero um cargo político, eu quero isso, eu quero aquilo, beleza, você pode ter, mas e os benefícios para o nosso bairro, para nossas crianças? Porque, meu, eu vou falar, tem muita gente alfabetizada? Tem, bastante pessoas. Mas a gente tem uma imensidão de pessoas que não estão alfabetizadas, cara. A gente vê aí hoje, que você falou, as profissões estão mudando. Hoje, agora são filmmakers. A gente tem alguém lá na parte de comunicação lá, que dá aula de informática gratuita lá, que você falou, sei que é ruim você pegar uma pessoa e que a pessoa vai querer um salário. A maioria lá no salão, a mesma coisa que você falou, a maioria das pessoas são voluntárias. Só que, tipo assim, meu, a pessoa vai chegar uma hora que ela vai ter que receber, ela vai querer receber, porque querendo ou não, ela tá dedicando a vida dela lá, e ela vai querer, tipo, uma gasolina, ela vai ter que tirar do bolso dela. Se ela tem uma condição legal, ela é capaz de ela fazer isso mesmo, catar, tirar do bolso dela e ir lá. Só que, tipo assim, a gente precisa pagar pra gente trazer um professor de qualidade. A gente não quer trazer um professor meia boca. A gente quer um professor de qualidade para ensinar as nossas crianças. Entendeu? Então, tipo assim, se a gente conhece lá Aqui o Complexo do Bem faz isso, né, mano? Eles estão com esse projeto. Eu vou até depois sentar com o meu sogro para ver se a gente consegue pegar uma cota lá tipo, todo mês doar um dinheiro para o Complexo do Bem para pagar o salário de um professor lá no Complexo do Bem, sabe? Porque o Complexo do Bem é sem fins lucrativos. E é a mesma coisa que eu acho que é o seu, sem fins lucrativos. Então precisa de doações. É aqui a gente tem que falar, a gente tem que fomentar a economia do bairro. Mas se o bairro também tem que confiar na gente. Por isso que ele está batendo nessa tecla do que tem que ter pessoas de confiança, tem que trazer coisas para as crianças. A gente só vai mudar o nosso bairro quando as crianças forem inteligentes, pô. Mas é uma criança. Mas aí nós vai ter que dar uma. A gente não pode pegar um professorzinho. E até o meu amigo Gavião, que deve estar na live, ele fala assim: você quer ser um professorzinho ou quer ser um professor que dá aula lá nos Estados Unidos, lá fora do país, ou dá aula no nosso país mesmo? A gente quer ser um professor gigante, certo? A gente quer ser você quer ser como é que fala? Um pilotinho ou quer ser o melhor piloto do Brasil? Você quer ser o melhor piloto do Brasil. Então, tipo, a gente não pode mais aceitar, pelo que ele está falando aqui, eu também penso assim, a gente não pode aceitar um pouquinho só. Não, a gente tem que ter os melhores profissionais no nosso bairro. E para a gente criar, como que a gente faz para criar os melhores profissionais no nosso bairro? É dando cursos profissionalizantes, entendeu? É buscar pessoas que querem investir no nosso bairro, sabe? Porque muita gente enriquece no bairro, mas não investe no bairro. Entendeu? Agora eu vou te falar uma coisa, você tocou num negócio que eu sempre falo. Ó, ele mandou uma pergunta para você aqui, você deve conhecer. Quem foi o craque da várzea da Cidade Líder? O Gavião mandou aqui. Quem foi o craque da várzea da Cidade Líder? Em qual posição? Teve bastante craque lá na Cidade Líder? Não, se for dependendo da posição, né? Tem que ver, porque tinha uns caras bons, viu? Da minha época que eu lembro do Águia Negra, tinha um Ney, centroavante de primeira grandeza. Esse cara que tá falando aqui ele tomava conta do Jardim Ebre, ele olhou bastante time aqui
da Sapopema. Então é só time grande, hein? Pode... Tem uns caras bons, viu? Agora eu vou te falar, sabe o que, que me deixa indignado no bairro? O cara nasceu e se criou no bairro, ele está bem de vida, ao invés dele fazer o dinheiro circular na cidade líder, gastar nas adegas da líder, gastar no supermercado da líder, ele não, para dizer que melhorou de vida, que tem status, ele vai gastar lá na Vila Conceição, ele vai gastar lá no Tatuapé, sendo que o pessoal não precisa mais. O dinheiro tem que circular dentro da cidade líder para gerar emprego, gerar dignidade. Se você continuar pensando assim, eu vou gastar lá no Tatuapé, vou gastar lá no Shopping Guatemi, no Shopping Eldorado, você vai estar deixando mais pessoas lá que não precisam que o dinheiro circule lá. O dinheiro tem que circular no nosso meio para gerar emprego e dignidade. Então, comece a pensar dessa maneira. Não vai gastar o seu dinheiro em bairros de pessoas que já são abastadas, não. Vamos gastar o dinheiro no nosso bairro, na cidade líder. Comece a pensar dessa maneira que vocês vão ver as coisas evoluírem dentro do nosso bairro. É o que o Gavião falou hoje, né? Eu tô até falando dos caras, porque eu tava hoje à tarde lá, por isso que eu atrasei um pouco aqui, porque eu fiquei com eles lá a parte da tarde lá, a gente certo, conversou Gavião. bastante, e é o que ele fala pra mim direto. Maddox, você acha que eu vou comprar no McDonald's ou eu vou comprar lá na Netos Dog? Ou lá no Miolo? Eu vou fortalecer a economia do bairro, pô. Eu não quero. O McDonald's já é rico. E é isso que o Diego tá batendo na tecla, é o seguinte, o que vocês estão fazendo lá para organizar as lideranças do bairro, entendeu? Tipo assim, só que tipo, a gente entende também, porque a gente estamos no bairro aqui também, a gente sabe que as pessoas não querem se unir para fazer o melhor. Só que é o seguinte, então vamos fazer a gente mesmo. Entendeu? Tipo assim, eu conheço o cara que dá uma aula de Muay Thai, eu conheço um cara que dá uma aula de informática, eu vou trazer esses caras perto de mim, porque a gente consegue fortalecer a molecada. Já que ninguém quer fazer, a gente vai lá e faz mesmo. Só que depois que estiver crescendo, vai falar assim, não vê que não, foi a gente que conseguiu aqui, ó, com o nosso próprio MOOC, sabe? Porque trazer vereador, é o que eu falo da parte dos vereadores. O vereador para cuidar vai falar assim, sou vereador da cidade líder. Mas aí bate no que o menino mandou aqui. E o que ele fez pela cidade líder? Nada. Aí entendeu? O cara aparece, aí fica feio para quem é a liderança, fica feio para mim, que eu vou falar assim, não, aqui no cidade líder tem um fulano que faz alguma coisa. Só que aí vamos sentar com ele. E aí ele vai mostrar pra gente, mostra aí pra gente o que você fez aqui. Nada. Aí ele pega 2, 3, 5, 10 mil votos na lida e some. Aí daqui 4 anos ele aparece de novo. Então a população tem que acordar, ver quem fiscalizar, faz. Pô, e, tipo 1, 2 trabalho. Aí depois aparece 20, 30 candidato em época de eleições. O famoso político turista. Aparece de 4 em 4 anos. Então a população tem que começar a perceber isso aí e não votar nesses caras, que esses caras tem que ficar desempregado. Político ruim tem que ficar parado e aí em casa. Aí a gente vai votar do início, né? Que a gente falou assim, se tivesse a pessoa da Se Unido e a gente conseguisse votar em pessoas dali que fortalece ali, seria bom para os nossos bairros, pô, ia mudar bastante. E a eleição tá aí. A eleição tá aí para estadual, federal, as leis estaduais, as leis federais, os senadores, o que pode mudar no nosso bairro, no nosso estado. Tá agora. E o que a gente tá fazendo para melhorar isso? Para a pessoa não pegar um papel no chão e votar. Sabe, mano? A gente tem que bater na tecla de todo dia que a gente ligar. Nosso telefone, pessoal, é uma arma, mano. Pro lado bom e pro lado ruim. Sabe? Então, tipo assim, se a gente falar, a partir de hoje, mano, você não vai mais votar em quem não ajuda o bairro. Você vai votar em quem ajuda o bairro, mano. Pesquisa quem é a pessoa tal. A gente vai começar a informar, então. Aí tem umas lideranças lá, Maddox, que é o seguinte, eles, Assis, não sei o quê, a sua vereadora que comanda Itaquera, a Sandra Tadeu, e tá faltando isso e aquilo. Falou, tudo bem, eu vou tentar fazer o ofício e tentar melhorar. Mas eu lembro que você trabalhou para fulano na época das eleições. Conversa com o seu candidato também, que você trabalhou, para ele ajudar a cidade líder. Quanto mais político tiver para nos ajudar, melhor. Aí você vem me cobrar, sendo que eu lembro que você trabalhou para aquele candidato. E outra, o peso das costas não tem que ser pro líder comunitário, o peso das costas tem que ser pro vereador, pô. É ele que tem a chave do portal. O líder comunitário, ele tem que estar atuante, mano. Ele tem que estar lá, ó, vendo o que precisa do bairro e tá lá fortalecendo. É uma chave que vai é um elo. Mas, entre a vereadora e o senhor. Então é o seguinte, porque depois, se não acontecer nada no bairro, quem vai ser cobrado é o senhor, o vereador vai embora, que ele não é do bairro, ele vai embora e o senhor fica lá. E você vai ficar como? Tipo assim, nego velho e tipo sendo cobrado depois de velho, que criou seus filhos. Assim, eu conheço ele, tá, pessoal? Por isso que eu tô falando assim, porque os filhos já estão tudo criados, cada um com a sua profissão, meninos do bem, nunca não foram pro lado ruim do mundo, né? O lado errado do mundo. E tipo assim,
Aí ele vai ter que ficar tomando orelhada, passar na rua, a pessoa ficar fazendo, ô, caramba, você vendo, aquele cara lá que você fez eu voltar, o cara fez isso, não fez nada pra nossa região. Então, tipo assim, meu, é o seu nome que tá na frente de tudo, entendeu? Então é isso que a gente tá aqui, e pra quem tá assistindo e depois vir assistir e falar, pô, mano, o Assis falou lá, mano, legal o que ele falou lá, que ele tá correndo atrás e tal, vamos ver as melhorias, vou lá no instituto dele, eu quero ajudar, eu tenho, sobrou um dinheirinho meu aqui, eu vou investir no instituto dele, porque, tipo assim, tem a verba do governo, e se o governo, se a vereadora ou deputado estadual der a verba lá e o senhor conseguir colocar computadores, arrumar lá o espaço, vai estar lotado de gente, não vai ser um orgulho para você que fala assim, pô, eu sou cria daqui, vim de outro estado, mas fui criado aqui em Itaquera, e hoje eu vejo a molecada estudando aqui no meu instituto, fazendo uma arte marcial, praticando um esporte, e saiu do meu instituto. É a mesma coisa dos meus amigos aqui. Meu, tem várias crianças que saem lá e hoje tem profissão, que tá trabalhando para uma multinacional, e saiu do Complexo do Bem, pô. Entendeu? É isso que com eles, né, a gente tá aqui, parece que ele tá, tipo, forçando, perguntando coisa, tipo, difícil para. Não, ele quer melhorar Não, a eu gosto pessoa, dessas sabe? E é essas perguntas que fazem a gente Com crescer. Eu certeza. mesmo, mano, tipo assim, eu tô lendo a pergunta deles, eu tô falando, caraca, mano, que pergunta boa, mano. Porque, tipo assim, eu também, você me conhece. Eu não sou um cara eu não sou um jornalista. Eu não chego aqui e vou ficar fazendo pergunta, mano, senão eu vou apertar no chat GTP e vou falar assim, mano, como é que faz isso aqui para me perguntar para ele? Aí o senhor vai ficar sem resposta. Eu não tô aqui para ridicularizar o senhor, jamais. Eu tô aqui para aprender, sabe? Com E certeza, eu a gente aprender está com o aqui senhor aprender para. comigo, Com certeza. sabe? A Porque a gente gente quer um um bairro aprende com o melhor, né? outro, A com gente quer um certeza. bairro melhor, né, cara? A gente um aprende com o outro. E eu gosto desse tipo de pergunta, porque eu vou falar para você, cara. Realmente a gente tá ruim de representante, principalmente a nível nacional. Se aparecer uma terceira via e com boas ideias e bons projetos, você pode ter certeza que leva a essa, porque infelizmente a gente está mal. Obrigado, Diego. Deus abençoe você, o Gavião aí, mano. Obrigado por ter ficado aí com a gente. É o que eu falo, esse nosso horário não é muito bom, mas depois as visualizações crescem, as pessoas vão lá, comentam, curtem, e é isso. O meu podcast também é independente. Logicamente que eu tenho os meus patrocinadores, mas hoje mesmo foi um maior sacrifício para fazer. E eu não deixei de fazer, porque o senhor veio lá de Itaquera, e a pessoa está no meio do caminho e falou assim: o rapaz da produção faltou, eu não vou fazer hoje não. Jamais, o podcast tá acontecendo, está sendo um papo muito bom, aprendendo bastante com o senhor também, porque a gente aqui aprende cada dia, né? É o Com dia a dia, é o que o certeza. senhor falou. Pô, eu queria que tivesse um jovem aqui comigo, uma liderança lá de Itaquera tivesse aqui comigo, e aí você perguntaria para ele e perguntaria para mim. Só que na hora que quando o senhor chama, que a pessoa fala, tenho vergonha, é isso, tal, meu, vergonha, mano, eu também, eu saí do mesmo lugar que a gente saiu do mesmo lugar, Foi no mesmo lugar. sabe? É difícil você estar num lugar, tipo assim, é assustador, pô. Tipo, quando eu vim pra cá, 14 anos atrás, eu não conhecia ninguém. É a mesma coisa que o senhor chegou aqui, não conhecia ninguém. Tipo, me viu o moleque lá e tal. Mas se você, meu, o cara me deu uma oportunidade, eu vou abraçar. Eu falo assim, parabéns pela atitude de vir aqui, Você, ó, de mostrar o rosto aqui Madops, e você, falar, ó, mano. você faz 10 coisas. Você sai da sua casa, ninguém sai da sua casa para errar. Porra! Você acerta 10. Quando você erra uma, infelizmente, muitos seres humanos só vê o seu erro. Então, você tem que estar bem preparado para essas horas. Porque ninguém sai de casa para errar. Todo mundo sai de casa para acertar. Agora, quando você erra, o cara não vê os teus acertos, só vê o teu erro. Então, você tem que ser um ser humano que realmente saiba, você tem que ser maleável para você saber viver, cara, porque é E difícil a outra, vida, e viu? e outra coisa, o pessoal da cidade líder também, mano, tem que colocar. A mesma coisa, eu vejo o meu pai, que acho que é um ano mais velho que o senhor, e a mesma coisa, o senhor já é de idade, pô. E quando você for abordar na rua, você tá falando com um idoso, sabe? Você tem respeito, mano. Logicamente, você quer cobrar alguma coisa, eu sei que às vezes que a pessoa, por o senhor estar envolvido com a política, trabalhar, ou não sei se eu tenho um cargo, mas trabalhar com a vereadora, as pessoas, tipo, te vê como um cargo político e fica, e aí, faz aí na É, rua, aconteceu uma enchente aí, ó, o pessoal morreu aí, quer culpar o senhor, mano, mas o sabe? cara não. Só que eu sou o seguinte, eu sou o tipo da pessoa que tem uma personalidade dentro do respeito, eu estou sempre respondendo. Então, isso Eu falo, mesmo. pô, meu, mas você tem que correr atrás também. Você não pode ficar só dependendo dos outros. Você tem que buscar conhecimento, você tem que saber. Você sabe que tem advogado gratuito na Defensoria Pública? Não sabe, os caras não sabem, cara.
A maioria das pessoas não sabe que ele tem direito a advogado gratuito, a maioria não sabe que ele tem direito a passagem de ônibus por ano gratuito, porque os caras não divulgam, cara. É isso que me deixa indignado dentro do país. Qual que seria a função dos governantes? Orienta, olha, você tem direito Alertar, a orientar. alertar, você tem É isso direito mesmo. a 2 passagens de ônibus gratuito para qualquer local do país por ano. Aí você chega na Itapemirim, você chega, deveria nem ter falado para não fazer comercial, em outra empresa de ônibus, 2 passagens por cada ônibus. Aí você chega lá, os caras falam, ó, nós já vendemos, não tem mais. Às vezes nem venderam, que é para não dar cortesia, o direito da pessoa idosa, entendeu? Então é difícil Então, aqui no país, cara. resumindo, né? As pessoas têm que pesquisar, pô, mexer na internet, porque hoje tudo na internet, pode ver, poucas pessoas que assistem televisão. Então, tipo assim, pesquisa na internet, onde é os órgãos que você pode cobrar. Que nem você falou, se tem alguma coisa errada na rua, é 156. As pessoas tinham. Meu, eu vou falar, eu vou até dar um toque, se o senhor pode fazer ou não lá na comunidade, mas é isso, juntar o pessoal e trazer e conversar com a vereadora e falar assim, ó, eu sei que a senhora está eleita, a senhora teve bastante votos, foi a vereadora mulher mais votada aqui em São Paulo, só que o pessoal da minha cidade líder lá, ele quer fazer pergunta para a senhora, vamos fazer uma sabatina com a senhora, vai lá, vai conversar com o povo, porque, tipo assim, vereador tem que andar no meio do povo, mano, sabe? Independente se é a Sandra Tadeu, se é o Alessandro Guedes, quem for lá que está na região, você fala assim, não, o vereador da comunidade, então senta lá, pergunta o que eles precisam, o que eles querem, vamos fazer uma sabatina. Aí eu digo que anda dentro das comunidades, pô. Porque é muito fácil, né, andar pelas ruas principais. Só que quem precisa mesmo, tá dentro da comunidade, pô. Só que é o seguinte, eu vou falar que nem um cara falou pra mim, Madox, tem 3 tipos de favelado, pô. E é verdade, é o prêmio que tem um carro, ele tem um carro do ano e mora dentro da comunidade. Mas por que ele mora dentro da comunidade? Ah, mas também, eu também sei que tem aquele cara que necessita não ter um pão para comer também. Então tem 3 tipos de pobre dentro da comunidade. As pessoas sabem disso? Porque eu moro aqui num apartamento, mas eu não tenho um carro. E aí? Entendeu? Eu moro hoje num lugar onde tem segurança, mas quem mora na comunidade não tem. Só que eu me preocupo com ele, entendeu? E às vezes a pessoa que está lá dentro não está se preocupando nem com ele mesmo. Sabe? Porque se eu saio daqui para fazer uma ação social lá na cidade líder, não poderia ter pessoa dentro da cidade líder fazendo ação social dentro da comunidade? Aí precisa eu sair daqui para fazer lá? Precisa eu sair de lá para falar o que precisa para o bairro aqui? Porque você falou, meu, hoje, eu vou dar esse momento de espaço, já está terminando uma live, que já está mais de 1 hora, mas eu vou falar, até vou abrir esse espaço para o senhor falar o quê? O que a ONG do senhor precisa? Conta aí, pessoal, para quem tem suas adegas, para quem tem seus mercadinhos, para quem tem sua farmácia, que ganha dinheiro no bairro. Fala assim, ó, a gente precisa de ajuda, me ajuda lá a colocar professores, porque hoje eu fui num podcast, o cara me perguntou assim, os comerciantes ajudam a minha ONG? Eu falei, não, quem me ajuda quando eu vou fazer, tem sim, que nem você falou, tem o Negreiros, tem um negócio, mas eu tipo assim, eu preciso de pagar um salário para um professor lá, um professor bom, eu não quero um cara meia boca, eu quero um cara bom para ensinar para molecada. Não, mas eles ajudam, esses que eu citei, eles ajudam quando a gente vai fazer algum evento. Mas a gente necessitaria de uma ajuda agora que eu quero falar. De uma ajuda mensal para a gente manter os professores de capoeira, taekwondo, advogado gratuito. De música, um cara Isso, a gente tem vontade de colocar, se tocou num negócio que eu nem lembrei. Tem uns moleques lá que tocam cavaquinho e violão, eles estão doidos para a gente fazer um projeto de música dentro da associação para ensinar a molecada. Só que a gente tem que comprar 8 cavaquinhos, 8 violão, cordas, tem que comprar palheta, tudo isso, entendeu? Então a gente está buscando essa verba para a gente estruturar a nossa associação. Então a gente tem que pagar água, luz, internet. Realmente a gente está necessitando. Nós vamos fazer até uma vaquinha online. Eu estava pensando para a gente comprar a mesa, freezer, para estruturar toda a nossa associação. A mulherada está pedindo ventilador, estão pedindo espelho na parede. Quando elas estão fazendo educação física, elas gostam de ficar malhando, olhando, e a gente não tem condições ainda de comprar. O pessoal vê a gente com aquele salão, pensa que deram o salão com 200 milhões. A gente está fazendo, vamos fazer agora feijoada beneficente, nós vamos fazer flashback, nós vamos fazer esse tipo de coisa para arrecadar, para manter a associação. Os moleques lá que cresceu comigo aí, que hoje um toca, outro joga uma bola, vamos se unir, pessoal, vamos se unir, pô.
fica mais fácil a comunicação. Quando a gente comunica com pessoa que cresceu com a gente, que é no mesmo bairro, que vocês são do mesmo bairro. Tipo assim, mano, tem o Theo que toca, tem vários caras grandes ali. Theo, Manga, os caras ali. meu sobrinho Cleiton, Então, os moleques bons, viu? é o que eu falo. Tipo assim, vamos se unir com esses caras. É esses caras que tem que unir lá em Itaquera e falar assim, ó, vamos melhorar o bairro. Porque, tipo assim, você já tá ficando com 60 anos, já tem 60 anos e tá envelhecendo. Então, é eles que tem que mudar a vida da molecada. Sabe? Eu sei que eles gostam, só que bate no quê? Ah, mas eu não gosto de política. Pô, mano, mas a gente vai precisar desse cara, porque foi ele que abriu esse espaço aqui pra gente. Um bairro daquele tamanho, meu, só vê 2, 3, 4 moleque novo se envolvendo na política, porque a grande maioria não gosta. Mas só que, tipo assim, o que a gente tá falando aqui, tá, pessoal? A gente tá falando essa parte porque, tipo assim, eu não me envolvo com a política, mas se o vereador vai estar aqui e vai fazer bem pro meu bairro, ele trouxe melhoria pro meu bairro, eu vou ter que ajudar o cara, mano. Com certeza. Sabe? Eu vou falar assim, ó, o único que veio aqui, grava isso e fala isso aí, ó. O único que veio aqui e fez alguma coisa foi esse daqui, por isso que eu voto nele. Pessoas que têm que vir aí e falar assim, ó, esse aqui não fez nada, eu não vi ele fazendo nada no bairro. Ah, essa aqui fez. Então é isso, pessoal. É se unir nessa parte, sabe? Fiscalizar, sabe? Alertar, ó, isso aí não faz nada. Sabe? E outra, parar dessa briga de eu sou Alessandro Guedes, eu sou Sandra. Não, ninguém é ninguém. Nós é para quem faz pelo bairro, nós somos pelo bairro, mesmo, nós somos pela cidade líder. Porque não adianta eu falar bem, logicamente, mano, a vereadora e o vereador, mano, eles têm um cargo importante que é para fazer. Eles não estão fazendo que eles são bonzinhos. Não, mano. Nós votou para eles fazer mesmo, é a função deles fazer. Vocês têm que fiscalizar. Porque quando eles vão lá no bairro, lá você fala assim, vereadora, o que você fez aí? Ah, não fiz nada, então não vai votar em você, tem que ser realista, não tem que ficar lambendo, não tem que ter político de estimação, né? Não tem que cobrar, fiscalizar, né? Logicamente, se a pessoa vai lá, você não vai lá agredir ninguém tá falando para essa parte não, pessoal, é o que o Assis falou, é a educação, o que vai vencer hoje no nosso país é a educação, as nossas crianças inteligentes, cobrar, a sua filha tomou uma nota vermelha, você não vai lá e fala, ai, filhinha, que não sei o que, ela toma um presentinho, não. Vai lá para a professora, por que ela não fez a atividade? Não, agora a partir de agora vai fazer. É educação, sabe? Ninguém faz nada passando a mão na cabeça, mano. A gente não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, né, Assis? A gente tem que falar a verdade, mano. A verdade sempre vai vencer. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Dali, underline Gigiane, mandou aí sim. A Gigi colocou o brabo das divulgações. A Pet Luz colocou boa noite, estava na correria e uma ótima noite a todos. Mano, uma ótima noite. Vocês que é aqui da Sapopemba, esse aqui eu vou dar uma aviso para Sapopemba. Que quer viajar e não tem onde deixar o pet. E aí tem a Pet Luxo, que ela tem hotel e tem creche para os pets, para os animais, né, mano? Então você que tem um petzinho em casa e vai viajar, não sabe onde deixar e deixar sozinho em casa, é um crime, né? Então você pode deixar lá na Pet Luxo, eles dão banho, tosa, faz um monte de coisa lá legal. É Pet Luxo, parceria minha. Tem algum parceiro que você queria falar, patrocinador, onde você corta cabelo, onde você compra roupa? Tem um parceiro que é o Thiago da Transportadora, ele ajuda muito a gente. E o pessoal do depósito de material em frente à Praça 7. Realmente a gente tem que agradecer esse pessoal, porque se não fosse eles, as coisas estariam bem pior. Então, agradeço mesmo de coração e a toda a nossa comunidade que está sempre ali nos ajudando e comparecendo. É o que eu peço a vocês. Vamos frequentar o salão, porque aquele espaço é nosso. Aquele espaço não é do Assis, aquele espaço não é de A, B, C ou D. Aquele espaço é de vocês, aquele espaço é da comunidade. Eu fico satisfeito quando eu vejo aquele local lotado, cheio de crianças buscando ocupar a mente para não pensar em coisas erradas. Então, vamos lotar aquele salão, principalmente agora que nós estamos buscando parceria com cursos profissionalizantes. Então, aguarde que terá muitas novidades, muitas coisas boas. E obrigado por você estar aqui com a gente, mano, pela coragem de estar vindo aqui. Junto, porque quando você aparece, mano, aí aparece gente, vai cobrar, vai falar, vai fazer aquilo. E depois, quando a gente jogar na rede social, porque eu falo, esse horário é um horário meio difícil, né? O pessoal tá vindo do serviço, tomar banho, comer, jantar, um dia, ainda mais o tempo, a cidade tá chuvosa. Imagina como tá o metrô vindo agora. Eu fiquei meia hora parado no Parque do Carmo. Então a gente sabe como que é. Mas depois a live flui, vocês compartilham, mas o carinho que eu tenho de estar aqui é a mesma coisa que estar com o filho do Senhor, porque todos somos amigos, crescemos todos juntos, e eu queria trazer todos os pais dos meus amigos que fazem alguma coisa legal na cidade de líder, e o Senhor é um líder comunitário, e não é só o teu nome líder comunitário, né, mano? Tá lá atuante, lá, tá sempre lá conversando, ver o que as pessoas precisam. Eu sei que às vezes a gente
não vai querer, não vai saber explicar uma coisa para um cara que é uma resposta, né, ideal, mas a gente nunca vai estar, a gente quer sempre aprender. Foi isso que eu entendi das perguntas do Diego e do Gavião, para sempre, vamos melhorar, vamos ver vamos pegar o que tem de bom lá no seu bairro, vamos trazer para cá também, Você sabe? lembra que hoje eu te falei sobre Falou ele isso sem mesmo. conhecer ele, né? Eu falei, meu, me apresenta ele para a gente trocar informação. Porque às vezes eu conheço algo que ele não conhece, então a gente troca informação. Ele me passa o que ele tem de bom e eu passo para ele o que eu tenho de bom. A gente tem vários projetos bons lá. E Então é só isso. falta a gente se conhecer pessoalmente e agradeço ao Maddox por ter me dado essa oportunidade para a gente vir aqui e falar um pouco da nossa cidade líder, porque realmente a gente melhorou muito, mas precisa de muitas coisas. Muito Não a adianta mais. você falar que É. está 100%, que não está 100%. E uma hora não dá pra nem falar tudo. Eu queria saber mais dá. coisa. Que aí, Mas a gente vamos marcar uma parte 2 aí, o senhor vem aqui vamos. de novo. Aí a gente vai falar sobre o Maranhão. Vamos Isso. falar mais sobre a cidade Outra líder. coisa também, a próxima vez que eu vier, tem que trazer um pessoal. Se der, vou trazer o meu moleque pra gente falar sobre esporte. Tal. E tal, Eles ó. são inteirados nessa área aí. Não, já é um orgulho, mano, porque eu sei também que eu vi eles crescer, também eles me viram crescer e saber que eles estão no caminho bom, mano. É muito bom ver meus amigos bem. O mais importante, eu falo pra todo mundo, mano. Eu gosto de ver meus amigos bem, mano, sabe? E trazer o pai deles aqui, pô. Pra mim é um orgulho ter o senhor aqui no meu programa. Ainda mais que o Assis é da mesma cidade do meu sogro Neto, que é. Como é o nome da cidade? Caxias. E tá aqui, meu representante. 2 caras de Caxias estão vencendo aqui em São Paulo, mano. Entendeu? Então é isso, eu fico mal feliz. E queria que ia mais gente da cidade líder, mas é o que nós falamos, né? Eu também não consegui compartilhar direito aqui naquela hora lá, não sei se foi tudo certinho lá, mas, meu, importante não, importante que a gente fez acontecer. Ficou maravilhoso. Não ficamos Depois cobrando. A gente compartilha e todo mundo vê. Comenta e vê que a gente quis o melhor. A gente quer o melhor da cidade líder. A gente sabe que é um bairro gigantesco. Vai ter pessoas que nos amam e pessoas que vai criticar mesmo. A gente não agrada, nem Deus agradou todo mundo, né? Quanto mais a gente vai agradar todo mundo. Mas foi muito bom ter o senhor aqui. E vamos ter mais um papo aí, tá bom? Tamo junto. BravoCast 114 finalizado com sucesso. É só apertar no X e no vermelho aí. Pode deixar no X aí e aí no vermelho. É só apertar no vermelho.